acerca das manifestações que ocorreram nesses últimos dias. Em primeiro lugar, o governo ressalta que o Brasil assistiu hoje e nos últimos dias manifestações que, durante alguns poucos incidentes, foram manifestações realizadas dentro da ordem democrática, dentro de padrões de legalidade e com o mais absoluto respeito às autoridades. E por esta razão, esta situação de realização destas manifestações apenas confirma que o Brasil vive um Estado democrático, um Estado que admite a divergência, que admite a existência de opiniões contrárias e que, de fato, está muito longe de qualquer alternativa golpista. Acredito que, sem sombra de dúvida, portanto, um país que demorou tantos anos para conquistar a sua democracia e hoje tem os princípios democráticos claramente afirmados na sua Constituição, assegura e continuará a assegurar a todos os brasileiros e brasileiras a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião, desde que, claro, a lei seja respeitada e a ordem pública também o seja. Então, portanto, o Brasil está muito longe de golpismos. A expressão efetiva da manifestação democrática de hoje e de todas as outras que aconteceram ao longo desses dias revelam claramente isto. Em segundo lugar, é importante observar que o governo está atento e revela a disposição que sempre teve de ouvir as vozes das ruas, as manifestações de brasileiros e de brasileiras. E sempre estará aberto ao diálogo. Não há democracia sem diálogo. Não há democracia sem tolerância de posições divergentes. Faz parte do ser democrático o respeito a quem não pensa como se gostaria que se expressasse. Faz parte do ser democrático o diálogo e a busca permanente da construção de convergências. O Brasil é um Estado democrático, o governo respeita o diálogo, respeita as divergências, defende que com tolerância as pessoas dialoguem consigo e entre si, justamente para que nós possamos encontrar o melhor caminho, a melhor alternativa para todo o país, para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. E dentro deste contexto, é importante ter claro que, seja nas manifestações que ocorreram na última sexta-feira, seja nas manifestações que ocorreram hoje, há um ponto de identidade. É justamente o desejo de todos os brasileiros de combate firme e rigoroso à corrupção e à impunidade. Parece claro que hoje, em todo o país, por força de tudo aquilo que foi investigado e daquilo que vem sendo colocado pelos órgãos e pelas instituições que têm a missão de investigar, que é necessário dar continuidade permanente a essas investigações, que é necessário punir quem tem que ser punido e é necessário dotar o Estado brasileiro de mecanismos que possam efetivamente torná-lo mais capacitado para evitar que situações dessa natureza ocorram e para propiciar que, quando elas ocorram, isso possa ser objeto de ações rigorosas e rápidas na perspectiva da apuração e, respeitado o contraditório e a ampla defesa, de punição. É por isso que o governo, que tem uma clara postura de combate à corrupção, é por isso que o governo, que ao longo desses últimos tempos tem criado mecanismos que propiciam a investigação com autonomia
e respeito às instituições que têm a missão de fazê-la, irá, nos próximos dias, anunciar algo que já era uma promessa eleitoral da presidenta Dilma Rousseff, que é um conjunto de medidas de combate à corrupção e à impunidade. Nos próximos dias, essas medidas serão anunciadas e é importante que se frise que a postura do governo é que as suas ações nessa área não se encerrem com o anúncio dessas medidas. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a ouvir propostas, seja de quem defende o atual governo, seja de quem o critica. A presidenta Dilma Rousseff governa para todos os brasileiros, não só para aqueles que a elegeram, mas governa para todos. E, portanto, o diálogo está aberto a todos, para que apresentem propostas, para que encaminhem sugestões, para que façam as suas devidas manifestações na perspectiva de contribuir com a criação de novas medidas, além destas que serão anunciadas pelo governo nos próximos dias. Também quero frisar que nos parece indiscutível que a atual conjuntura aponta para uma necessária mudança do nosso sistema político eleitoral. Na nossa avaliação, é um sistema político anacrônico, que ainda temos nos dias de hoje, que constitui a porta de entrada principal para a corrupção no país. É necessário, então, mudá-lo, através de uma ampla reforma política. Reforma que seja construída através do diálogo. Reforma que seja lastreada no ouvir da sociedade, para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção. E é nessa perspectiva que achamos também, além da necessária reforma política, que um ponto deve ser enfrentado e debatido por todos os brasileiros. Não é mais possível que continuemos a ter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É necessário fechar imediatamente esta porta, independentemente do debate que deve existir, do diálogo que deve construir um novo sistema político para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Portanto, o governo ressalta o caráter democrático das manifestações, realizadas com respeito à ordem e à legislação em vigor, que expressou a livre manifestação de brasileiros que podem criticar ou apoiar o atual governo. Também ressalta a necessidade de aprofundarmos as medidas de combate à corrupção, seja através de medidas que serão lançadas nos próximos dias pela Presidente da República, atendendo a uma promessa eleitoral, seja ouvindo a sociedade, dialogando com a sociedade naquilo que puder ser apresentado de novo. E, finalmente, é necessária uma reforma política que feche as portas de um sistema anacrônico à corrupção e que vede terminantemente a possibilidade de financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Ministro Miguel Rosseto. As manifestações ocorridas hoje são manifestações onde majoritariamente participaram setores críticos, setores da sociedade críticos ao governo. E seguramente essa participação ela aparece nessas manifestações, seguramente majoritariamente também eleitores que não votaram na presidenta Dilma Rousseff. As manifestações contrárias ou favoráveis aos governos ou ao governo são legítimas. O que não é legítimo, o que não é aceitável e o que deve ser condenado é o golpismo, a intolerância, o impeachment infundado que agride a democracia, a violência. O que não é aceitável são manifestações, como infelizmente nós vimos, embora isoladas, que diziam fora Supremo Tribunal Federal e coisas desse tipo. A sociedade brasileira e a consciência democrática brasileira há de rejeitar este tipo de manifestação antidemocrática. Aqui não há nenhuma crítica ao governo da presidenta Dilma. Aqui uma agressão à democracia, o que é intolerável.
Os ajustes, as manifestações que nós percebemos, tanto no dia 13, especialmente no dia 13, dão conta da necessidade, e o governo assim reconhece, de ampliarmos o diálogo entre o conjunto de medidas que estamos desenvolvendo para arrumarmos as contas públicas do governo. O fato é que, diferente do que imaginávamos, a economia brasileira chega no final de 2014 abaixo do que nós esperávamos. O crescimento da economia abaixo do que nós esperávamos em 2014. Todos nós temos, o governo em especial, a responsabilidade de sustentar um padrão de economia em crescimento, capaz de gerar empregos e renda, e essa é a prioridade da presidenta Dilma Rousseff. Para isso, o governo tomou a iniciativa de apresentar um conjunto de medidas, todas elas com o objetivo de arrumar as contas públicas num período rápido, de tal forma a também rapidamente retomarmos um ambiente de crescimento econômico, geração de emprego e renda e preservação dos grandes programas sociais que criaram este país mais igualitário. Algumas dessas medidas provocam descontentamento em alguns setores da sociedade brasileira. O que nós estamos dizendo aqui é que nós estamos renovando todo o ambiente de diálogo de tal forma que nós possamos qualificar essas medidas que são importantes e necessárias para o nosso país, num amplo diálogo com a representação da sociedade. O exemplo que nos parece positivo foi desenvolvido quando da definição do imposto de renda, a partir da iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, em diálogo com as lideranças congressuais, o governo consegue responder à necessidade de receitas, ao mesmo tempo que assegura a correção da tabela do imposto de renda para as faixas, para as menores faixas de renda, em 6,5%. Esse é um exemplo positivo de como é possível, através de um diálogo responsável, porque todos são responsáveis pelo equilíbrio das contas públicas, pelo dinamismo da nossa economia, construir esta agenda que estamos fazendo. Portanto, o governo reafirma aqui a sua disposição ao diálogo, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade e a importância dessas medidas para que o país possa, num prazo muito curto, o nosso país, retomar uma boa estratégia de crescimento econômico com emprego e renda. Portanto, é isso que nós retiramos das manifestações, especialmente da do dia 13, e é com este ambiente que nós abriremos a semana. Com as medidas anunciadas e que serão anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff em relação ao combate à corrupção sem tréguas e à impunidade, e ao mesmo tempo uma agenda de diálogo, de tal forma que nós possamos aprovar num prazo curto, porque é importante, e da forma mais ampla possível as medidas de ajuste necessárias ao nosso país. Muito obrigado. Então estamos aqui abertos às perguntas dos senhores e senhoras. Ministro, é a Andréia, do jornal Valor Econômico. O senhor está defendendo a reforma política, o presidente Dilma falou muito disso durante a campanha também. Nós ouvimos aí a manifestação do governo, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, falou em seguida. Nós, enquanto houve essa manifestação do governo, ouvimos panelaço, mais uma vez, na cidade, na zona oeste de São Paulo, houve panelaço durante o